Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 23. Perspectiva cavaleira. Desenhando peças no plano. Exemplo 1. Para facilitar nossos entendimentos, para as próximas aulas, seria bom recordar alguns assuntos já vistos aqui em nosso canal, através de aulas que sinalizarei no decorrer do percurso, ok? Perspectiva cavaleira. Definição. NBR 10582. A origem do nome cavaleira é duvidosa, afirmando uns que provém do nome dado a um tipo de construção alta, o cavalier, que existia em certas fortificações militares no século XVI, e de onde se tinha sobre a própria fortificação uma visão do alto, que seria semelhante à dada pela perspectiva cavaleira. Outros dizem que o nome está relacionado com o ponto de vista do alto de um cavaleiro, e ainda outros que deriva dos trabalhos do matemático italiano Cavalieri. A perspectiva cavaleira é uma projeção cilíndrica oblíqua sobre um plano paralelo a uma das faces principais do objeto. A figura obtida por esta projeção não está conforme à visão, mas a inteligência que temos dos objetos representados, daí a aceitação natural. Bom, vamos dar uma revisada em algumas aulas já vistas nesse canal para entender melhor este assunto a seguir. Vejamos: retas perpendiculares, aula 2, divisão de segmento, aula 3, ângulos traçados, aula 4, e polígono também traçados, aula 7. Daí facilitará mais o entendimento a seguir, ok? Vamos lá. Perspectiva cavaleira. Definição NBR 10582. Bom, em nosso entendimento, a perspectiva cavaleira é a perspectiva que retrata uma peça com suas medidas sofrendo modificações proporcionais em sua profundidade, conforme extensão do segmento e estudos conforme tabela abaixo. Observe, para você entender como desenvolver uma peça em perspectiva cavaleira, é necessário também entender essa tabela de aplicação. Ou seja, os projetos serão desenvolvidos sob ângulo de 30, 45 e 60 graus. Haverá uma redução de 1/3, 1/2 e 2/3, e uma conservação de 2/3, 1/2 e 1/3. de acordo com o grau de aplicação em cada questão, ok? Vamos lá, essa tabela vai estar sempre em todas as questões a ser estudadas daqui para frente, ok? Vamos lá. Perspectiva cavaleira. Projeções. Perspectiva cavaleira é aquela onde se representa ou se projeta uma peça no PPO, plano de projeção ortogonal. Ela vai ficar literalmente de frente para você, sob ângulos determinados conforme tabela de aplicação, em harmonia com suas arestas paralelas entre si. Bom, essa tabela vai nos acompanhar em todas as questões sobre perspectiva cavaleira, ok? Vamos projetar um cubo em 30 graus, 45 graus e 60 graus. Haverá reduções e conservações. Aos poucos você vai entender claramente. Vejamos o primeiro exemplo. Observe aí, o cubo projetado sob ângulo de 30 graus. Bom, ele tem um valor da profundidade igual a 7,2 centímetros. Para você aplicar essa tabela sob ângulo de 30 graus, ele dividiu o valor da profundidade 7,2 centímetros em 3 unidades. Ele conservou 2/3 e reduziu 1/3, ok? Bom, sobre 45 graus, vamos ver a seguir. Ele pegou esse mesmo cubo, pegou o valor da profundidade P igual a 7,2 centímetros, dividiu em 2 unidades. Houve a conservação de 1/2 e uma redução de 1/2, ok?
Vejamos agora sobre 60 graus. Observe, pegou esse mesmo cubo, dividiu o valor P igual a 7,2 centímetros, dividiu em 3 unidades, ele conservou 1/3 e houve uma redução de 2/3. Bom, a seguir nós vamos ver esses 3 exemplos, individualmente cada um, para entender melhor essa explicação. Ok? Vamos lá. Dê uma olhadinha no assunto divisão de segmento, para relembrar como divide um segmento em 3 unidades, 2 unidades e etc. Ok? Vamos lá. Perspectiva cavaleira, projeções. Observação. B é o valor da altura do cubo em estudo e o valor da profundidade será dado na questão apresentada, gerando a profundidade, entre aspas, do cubo, finalizando conforme tabela. Bom, observe no exemplo anterior, nós observamos o cubo projetado sobre 30, 45, 60 graus rapidamente. Agora você vê detalhadamente, individualmente, cada um. Veja que no cubo, sob a projeção de 30 graus, há uma redução de 1/3 e uma conservação de 2/3. O que é que ele quer dizer com isso? Ele dividiu o valor da profundidade P igual a 7,2 centímetros em 3 unidades, certo? Reduziu 1/3 e conservou 2/3. Ou seja, a profundidade do cubo passou a ser projetado sobre o ponto 2'. Então, sobre o eixo fugitivo, você vê que a profundidade ficou um pouco maior. Sobre 45 graus, foi o que ele fez. Ele dividiu o valor da profundidade P igual a 7,2 centímetros em 2 unidades. Houve uma redução de 1/2 e uma conservação de 1/2. Foi o que ele fez. Ele dividiu o valor da profundidade em 2 unidades, conservou uma e reduziu uma, certo? E sobre 60 graus, foi o que ele fez. Ele pegou o valor da profundidade P igual a 7,2 centímetros, dividiu em 3 unidades, certo? Houve uma redução de 2/3 e uma conservação de 1/3, certo? Observe bem os valores e a profundidade do cubo sobre o eixo fugitivo, com 30 graus, um pouco maior, 45 graus, um pouco menor, e 60 graus, menor ainda, porém com maiores inclinações, ok? Aos poucos nós vamos entender esse assunto. A seguir, vejamos exemplo passo a passo. Perspectiva cavaleira. Atividades. Como desenvolver um projeto passo a passo. Desenhar um cubo sobre um plano horizontal em perspectiva cavaleira, dados suas medidas, largura L igual a 3,5 centímetros, altura A igual a 3,5 centímetros e a profundidade P em questão 6,07 centímetros, utilizando a tabela de aplicação sobre os ângulos 30, 45 e 60 graus. Exemplo 1. Bom, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse cubo em perspectiva cavaleira passo a passo. Vejamos. Primeiro passo é traçar o PH, plano horizontal, que é esta linha, certo? Sobre ela vou marcar um ponto qualquer e vou definir com a letra A, certo? Vou colocar as medidas, a largura 3,5 centímetros e a altura também 3,5 centímetros. Vejamos. Observe aí. A largura 3,5 e a altura 3,5 centímetros, certo? Vou traçar sobre esse PH um quadrado, perfeito. Porque o nosso cubo é originário da junção de quadrados, quadrilátero, certo? A partir do ponto A eu traço um ângulo. Observe, de 30 graus, esse ângulo será chamado de eixo fugitivo. Sobre esse eixo fugitivo, eu determino a partir do ponto A 6,07 centímetros, que é a profundidade da questão. Observe, AP mede 6,07 centímetros, ok? Pronto. Agora eu vou recorrer à minha tabela. Eu vou dividir AP em 3 unidades iguais. Como fazer? Aproveito o PH e utilizo como reta auxiliar. A partir do ponto A, eu marco 3 unidades iguais. Observe. A partir do ponto A, 0, 1, 2 e 3. Ok? Ligo o ponto 3 ao ponto P. Encontrei 3 linhas. E vou traçar paralelas. Passando pelo ponto 2, encontrei 2 linhas. E passando pelo ponto 1, encontrei 1 linha. Ok? Pronto. Eu já comecei a aplicar a tabela aí. Então, foi o que eu fiz. Eu dividi AP em 3 unidades.
é a parte referente à conservação. Observe, já vou começar a traçar um lado do nosso cubo em perspectiva. Eu vou acender esse espaço da letra A até 2 linhas. Observe. Aí já é um lado do nosso cubo em perspectiva. Vou levantar uma reta perpendicular, certo? E vou traçar a parte interna desse nosso cubo, a parte transparente, para facilitar os lados paralelos entre si, certo? Vou traçar um lado paralelo ao lado AE, saindo da letra B, observe, achei a letra G, um outro lado paralelo ao lado CD, a partir da letra G, encontrei a letra H, e vou ligar a letra C à letra H. Está aí o meu cubo em perspectiva cavaleira, sobre ângulos de 30 graus, ok? Conforme tabela de aplicação. Observe agora a segunda questão. Eu vou traçar este mesmo cubo sob ângulos de 45 graus. Vejamos. Observe, os valores são os mesmos. Observe que a profundidade AP é igual a 6,07 também. Foi o que ele fez. Segundo a tabela, ele quer que você divida AP em 2 unidades. Então eu dividi AP no meio e conservei só a metade. E tracei a parte da profundidade do meu cubo em questão, ok? Vejamos agora sobre 60 graus. Foi o que ele fez. Ele pegou a mesma medida de AP igual a 6,07 centímetros, dividiu em 3 unidades e conservou só uma unidade, que é a parte da conservação, ok? Então está bem claro aí. O nosso cubo sob 30 graus, ele dividiu em 3 unidades e conservou 2. Sobre 45 graus, ele dividiu em 2 unidades e conservou uma. E sobre 60 graus, ele dividiu em 3 unidades e conservou uma. Ok? Bom, vejamos agora a sua arte final. Vamos lá. Perspectiva cavaleira. Vejamos agora a conclusão dos 3 cubos projetados anteriormente. Nossa arte final. Vejamos. Observe aí, conclusão do desenho do cubo projetado anteriormente nas 3 proporções 30, 45 e 60 graus, conforme tabela de aplicação. Ok? Veja aí sua arte final. Exemplo 1. Bom, nas próximas aulas veremos outros exemplos. Vamos lá. Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima. E obrigado pela atenção. Até lá!